Engin Akyurek está conquistando corações em 2025, e sua vida mudou completamente. Hoje vamos revelar tudo sobre a namorada atual de Engin, falar sobre os filhos, mostrar detalhes exclusivos da família e muito mais do que você precisa saber. Prepare-se porque este vídeo está recheado de informações que vão te deixar impressionado. A vida pessoal do galã turco é ainda mais interessante do que as novelas que ele protagoniza. Antes de mergulharmos nesta história fascinante, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe da vida de Engin Akyurek e de outros artistas que você adora. Agora vamos começar! Engin Akyurek nasceu em 12 de outubro de 1981, em Ankara, capital da Turquia, em uma família de classe média que prezava por estabilidade e valores tradicionais. O pai trabalhava como funcionário público, enquanto a mãe cuidava da casa e dos 2 filhos. Suas origens familiares estão ligadas à pequena cidade de Tercan, na província de Erzincan, um lugar simples que moldou suas primeiras percepções sobre humildade e pertencimento. Mesmo sem ter conexões com o mundo artístico, Engin cresceu cercado por histórias contadas em casa, que despertaram sua imaginação e o levaram a enxergar a arte como um espaço de descoberta e emoção. Desde criança, Engin demonstrava curiosidade e sensibilidade para expressões criativas. Participava de peças escolares, imitava personagens de filmes e observava atentamente a forma como as emoções eram retratadas nas telas. A televisão, comum nas noites em família, era sua primeira janela para mundos diferentes. Embora ainda não soubesse o que significava ser ator, sentia prazer em representar e dar vida a personagens que criava em sua mente. Essa espontaneidade se tornou um traço marcante de sua personalidade e, mais tarde, uma das razões pelas quais conquistaria o público. Durante a adolescência, enquanto estudava em escolas públicas de Ankara, Engin conciliava diferentes interesses. Tocava guitarra e piano em um estúdio local, praticava esportes e mantinha boas notas, o que agradava aos pais. Era um jovem reservado, observador e curioso sobre o comportamento humano. Suas experiências diárias com amigos e professores ampliaram sua percepção sobre o valor da empatia, algo que mais tarde se refletiria em sua atuação. Apesar de sua vida parecer comum, Engin começava a construir silenciosamente a base de um futuro em comum. Ao ingressar na Universidade de Ankara, escolheu estudar História, formando-se em 2002. A decisão refletia tanto o desejo de seus pais por estabilidade quanto seu interesse genuíno por compreender o passado e as motivações humanas. Ainda assim, algo dentro dele o impulsionava para um caminho menos previsível. Após a formatura, ele enfrentou um dilema entre seguir a vida acadêmica ou tentar algo novo. O peso da expectativa familiar o fez hesitar, mas sua vontade de experimentar o desconhecido falou mais alto. Em 2004, aos 23 anos, Engin decidiu participar do programa de talentos Turkiye Nino Yıldızlar, o Estrelas da Turquia. Sem formação profissional em teatro, ele entrou no concurso movido pela coragem e pela curiosidade. Sua autenticidade e naturalidade chamaram a atenção, e para surpresa de muitos, conquistou o primeiro lugar. Essa vitória marcou um ponto decisivo em sua trajetória, obrigando-o a deixar o conforto da casa dos pais e mudar-se para Istambul, onde a indústria televisiva turca florescia. Seu primeiro papel foi na série Yabank Damat, entre 2004 e 2007, interpretando um personagem secundário. Lá aprendeu a lidar com a disciplina rígida das gravações e com a insegurança de um novato cercado por atores experientes. As longas horas de trabalho, as falas repetidas e os erros inevitáveis moldaram sua resistência e foco. Aos poucos, Engin descobriu que atuar não era apenas talento, mas também paciência e persistência. Em 2006 estreou no cinema com Kader, dirigido por Zeki Demirkubuz. O papel exigia intensidade emocional e sinceridade, testando seus limites como artista. Essa experiência consolidou sua vocação e o fez entender que a atuação seria mais que uma profissão, seria sua forma de existir no mundo. Era apenas o começo de uma jornada que o levaria de um jovem sonhador em Ankara a um dos rostos mais reconhecidos da televisão turca. Depois dos primeiros passos dados em Yabank Damat e da experiência marcante no filme Kader, Engin Akyurek começou a se consolidar como uma nova promessa na televisão turca. Ainda sem o brilho da fama, mas com uma dedicação admirável, ele enfrentou anos de aprendizado constante. Aceitando papéis variados e buscando compreender como cada personagem podia revelar algo novo sobre si mesmo. Essa fase de amadurecimento, cheia de incertezas e desafios silenciosos, preparou o terreno para um salto que mudaria completamente sua carreira.
O reconhecimento nacional veio em 2010 com a série Fatmagul Sussuenie, onde Engin interpretou Kerim Ugais. O papel exigia sensibilidade e profundidade, pois tratava de temas delicados como violência, arrependimento e redenção. Sua atuação foi elogiada pela crítica e pelo público, que enxergou em Kerim uma humanidade rara. A série se tornou um fenômeno de audiência, sendo exportada para dezenas de países e consolidando Engin como um dos grandes nomes da televisão turca. Ele ganhou prêmios importantes, e o respeito da indústria o transformou em referência para novos atores. Com o sucesso vieram novas oportunidades. Em 2014, Engin protagonizou Kara Paraeski ao lado de Tuba Büyüküstün. A produção combinava romance e mistério, explorando dilemas morais e dramas pessoais. O desempenho intenso de Engin, capaz de expressar amor, raiva e dor apenas com o olhar, encantou o público e ampliou sua fama para fora da Turquia. Sua química com Tuba foi um dos fatores que tornaram a série um sucesso internacional, especialmente no Oriente Médio e na América Latina. Em 2015, Engin foi premiado como melhor ator no Seoul International Drama Awards e indicado ao International Emmy Awards, marcos que elevaram seu nome ao cenário global. Esses reconhecimentos abriram portas para colaborações com grandes marcas e projetos mais ambiciosos. Engin tornou-se rosto de campanhas de empresas internacionais, mantendo sempre uma postura reservada e profissional. Paralelamente, mergulhou em novas experiências no cinema. No filme Biku Sukeylu Meselezi, interpretou um personagem enigmático e sensível, confirmando sua versatilidade e capacidade de transitar entre o drama televisivo e o cinema autoral. A produção recebeu elogios e ampliou sua base de fãs entre os jovens. Mesmo com o crescimento da fama, Engin manteve um perfil discreto. Evitava aparições excessivas e preferia que seu trabalho falasse por ele. Em entrevistas, destacava a importância de escolher papéis que transmitissem mensagens significativas. Esse compromisso com a autenticidade se tornou uma marca de sua trajetória. Em 2020, seu retorno com Sefir em Casa reafirmou sua força como protagonista. O personagem Sankar, complexo e emocionalmente intenso, atraiu nova geração de admiradores e consolidou sua imagem como ator maduro e multifacetado. O passo seguinte foi internacional. Em 2021, Engin estrelou Kaz, série lançada globalmente pela Disney+, e depois disponibilizada em outras plataformas. O papel de um jornalista em zona de guerra exigiu uma entrega emocional e física impressionante, sendo elogiado por críticos estrangeiros. A série reforçou sua posição como ponte entre a televisão turca e o público mundial, algo que poucos atores de seu país alcançaram. Apesar da fama e dos prêmios, Engin continuou fiel às suas raízes, preferindo a tranquilidade às grandes festas. Seu sucesso foi construído com esforço, empatia e foco em histórias humanas que tocam o coração do público. Cada conquista o aproximava mais da maturidade artística, mas também o lembrava de que o verdadeiro desafio seria manter-se autêntico diante das pressões da fama e dos altos padrões da indústria. O sucesso de Engin Akyurek parecia sólido após o impacto mundial de Kara Paraeski, mas nem toda a trajetória é feita apenas de vitórias. Logo após os anos de glória, vieram desafios que colocaram à prova sua paciência e confiança. A carreira, que havia decolado com velocidade impressionante, começou a enfrentar obstáculos naturais de quem se destaca em um meio competitivo. Engin aprendeu que o reconhecimento é frágil e que, em certos momentos, o talento precisa caminhar junto com a humildade para resistir às marés da fama. Um dos primeiros baques ocorreu com a série Karaylan, exibida entre 2007 e 2008. A produção tinha grande orçamento e promessa de sucesso, mas acabou cancelada após poucos episódios devido à baixa audiência. O fim repentino abalou o ator, que se viu novamente sem trabalho estável e questionando suas escolhas. Foi um golpe emocional que o obrigou a repensar sua trajetória e lidar com o medo de ser esquecido pelo público. Ainda assim, manteve-se firme, buscando papéis que pudessem desafiá-lo artisticamente. Pouco tempo depois, Engin aceitou protagonizar Bir Bulut Olsun, uma história intensa e polêmica. Seu personagem, Mustafa, era um homem perturbado, com sentimentos obsessivos e atitudes extremas. Embora a atuação tenha sido elogiada por sua entrega emocional, parte da crítica considerou a trama arriscada e difícil de acompanhar. O papel dividiu opiniões e não trouxe a popularidade esperada, mas serviu como aprendizado. Engin percebeu que a coragem de escolher personagens complexos nem sempre traz recompensas imediatas, mas constrói respeito a longo prazo. Nos anos seguintes, ele enfrentou recusas em testes para produções internacionais.
muitas vezes por não dominar o inglês fluentemente ou por não se encaixar em estereótipos exigidos por estúdios estrangeiros. Essas rejeições alimentaram inseguranças, mas também o motivaram a estudar mais e aprimorar suas habilidades. Durante esse período, a mídia turca começou a favorecer novos rostos, e Engin experimentou uma fase de afastamento dos holofotes. As ofertas diminuíram, e ele se viu em um momento de pausa forçada que o levou a refletir sobre o verdadeiro sentido do sucesso. Em 2016, voltou à televisão com Cesur ve Güzel, interpretando um personagem vingativo em uma trama romântica. Apesar do elenco renomado, o roteiro instável e as mudanças de direção prejudicaram o resultado final. O encerramento antecipado da série reacendeu dúvidas sobre a durabilidade de sua carreira. Para Engin, aquele momento foi mais um lembrete de que o público é imprevisível e que o artista precisa se reinventar constantemente para continuar relevante. Durante as gravações de Sefir Inkaze, ele também enfrentou dificuldades. Alterações de roteiro e pressões por audiência o deixaram frustrado, e por um breve período, afastou-se de eventos públicos. Mesmo assim, encontrou força para seguir, reconhecendo que o trabalho em equipe e a paciência são fundamentais em produções longas. O fracasso deixou de ser um fardo e passou a ser uma fonte de aprendizado. Engin transformou essas experiências em combustível criativo. Começou a escrever contos sobre solidão e superação, publicando-os em revistas literárias. Esse novo meio de expressão o ajudou a compreender que as quedas são partes inevitáveis do crescimento. Cada recusa, cada projeto interrompido e cada crítica se tornaram capítulos de um mesmo livro, o da persistência silenciosa. Quando voltou aos holofotes, sua postura era diferente. Mais maduro, mais calmo e consciente do próprio valor, Engin mostrava que a resiliência era sua maior virtude. Os fracassos não o definiram, mas o moldaram, provando que o verdadeiro sucesso é continuar em movimento, mesmo quando o caminho se torna incerto. Com o reconhecimento internacional, Engin Akyurek passou a lidar com algo que nunca havia desejado, a invasão constante de sua vida pessoal. Discreto por natureza e avesso ao sensacionalismo, ele sempre procurou manter o foco apenas em sua arte. No entanto, a fama trouxe um interesse inevitável da mídia em cada detalhe de sua rotina. O ator, conhecido por sua postura reservada, se viu no centro de rumores e especulações que testaram sua paciência e sua habilidade em preservar a própria imagem. Durante as gravações de Fatmagul Um Sussu Ne, em 2010, tabloides turcos começaram a insinuar um romance entre Engin e a colega de elenco Berin Saat. As cenas intensas e a química entre os dois foram interpretadas como reflexo de um relacionamento fora das telas. Engin, surpreendido com a repercussão, negou qualquer envolvimento amoroso e destacou o respeito profissional que mantinha pela parceira. Mesmo assim, as manchetes sensacionalistas persistiram, revelando como a fama podia transformar uma simples amizade em um escândalo público. Alguns anos depois, em 2014, a história se repetiu durante Kara Paraeski. Boatos de um suposto envolvimento com a atriz Tuvana Turkay circularam em portais de entretenimento, baseados em encontros casuais nos bastidores. A imprensa explorou o assunto, ampliando as especulações. Engin, com sua habitual calma, afirmou que o convívio no set era profissional e que a amizade não precisava ser confundida com paixão. Essa resposta direta ajudou a conter parte da polêmica, mas deixou claro o quanto a vida de um artista é facilmente distorcida. Em 2018, outro rumor surgiu, desta vez envolvendo Kansuderi. A dupla havia participado de um projeto que exigia cenas emocionais intensas, o que bastou para alimentar teorias de um novo romance. Fãs mais fervorosos chegaram a criar campanhas nas redes sociais discutindo o suposto relacionamento. Engin preferiu o silêncio, consciente de que explicar demais apenas alimentaria a curiosidade pública. Sua escolha pela discrição acabou reforçando a imagem de um homem equilibrado, que não se deixa guiar por fofocas. Durante a promoção de Sefir Inkaze em 2020, uma nova onda de especulações surgiu quando fotos de bastidores foram manipuladas para sugerir desentendimentos com colegas. A situação rapidamente se espalhou nas redes sociais, obrigando a produção a desmentir os rumores. Engin ficou visivelmente cansado das distorções e reduziu entrevistas por um tempo. O episódio mostrou como a exposição digital pode criar realidades paralelas, mesmo sem fundamento algum. No auge da pandemia, em 2021, uma declaração ambígua sobre solidariedade social foi mal interpretada por parte da imprensa, gerando críticas injustas. O ator precisou esclarecer seu posicionamento, reafirmando seu compromisso com causas humanitárias. Em 2023, rumores sobre supostas cirurgias plásticas voltaram a colocá-lo nas manchetes.
o que o levou a uma postagem simples nas redes sociais sobre autoaceitação e envelhecimento natural. Sua serenidade diante das críticas transformou ataques em admiração. Esses episódios ensinaram Engin a lidar com a mídia de forma estratégica e tranquila. Em vez de reagir com agressividade, escolheu o silêncio e a coerência como armas contra o exagero público. Passou a falar apenas quando necessário, reforçando sua imagem de integridade. Apesar do desgaste emocional causado por fofocas e especulações, ele transformou cada incidente em aprendizado sobre limites, reputação e empatia. Com o tempo, o ator percebeu que as polêmicas, embora indesejadas, o ajudaram a fortalecer a própria identidade. Aprendeu a proteger sua privacidade sem perder humanidade, e a entender que viver sob os holofotes exige equilíbrio entre exposição e essência. Por trás do homem famoso e do ator admirado internacionalmente, existe um Engin Akyurek profundamente ligado à família e aos laços afetivos que moldaram sua personalidade. Criado em um lar tradicional em Ankara, Engin cresceu cercado por valores de respeito, empatia e responsabilidade. O pai, funcionário público dedicado, e a mãe, dona de casa amorosa, sempre foram o alicerce emocional de sua vida. Em entrevistas, ele costuma mencionar a importância da mãe em seus momentos mais difíceis, descrevendo-a como a base silenciosa que o manteve firme quando tudo parecia incerto. Engin também tem um irmão mais novo, com quem compartilha uma relação próxima desde a infância. Essa ligação fraterna se manteve forte mesmo após a fama, servindo como lembrança das origens simples que ele nunca quis abandonar. Quando os compromissos profissionais se tornam exaustivos, Engin visita a família em Ankara para recarregar as energias. É nesses encontros discretos, longe das câmeras, que ele encontra paz e refúgio da intensidade da vida pública. Apesar da natureza reservada, sua vida amorosa sempre despertou curiosidade. Em 2011 surgiram rumores de um breve envolvimento com a modelo e atriz Cansu Tak. O relacionamento, embora nunca confirmado oficialmente, teria nascido durante um projeto teatral e terminado de forma amigável. Anos depois, entre 2014 e 2015, Engin viveu um relacionamento mais conhecido com Tuvana Turkay. Os dois foram vistos juntos em eventos e viagens, mas as agendas lotadas e o ritmo de trabalho acabaram afastando o casal. O término ocorreu sem escândalos, reforçando a imagem de maturidade e respeito mútuo. Em 2018, Engin foi associado à atriz Cansu Deri, com quem compartilhou cenas intensas em um projeto televisivo. O relacionamento, discreto e breve, terminou de forma tranquila, sem declarações públicas. Engin demonstrou, ao longo dos anos, uma preferência por relacionamentos baseados em cumplicidade e discrição. Ele evita falar sobre romances passados e valoriza a privacidade, acreditando que o amor verdadeiro não precisa de exposição. Atualmente, Engin mantém um relacionamento com a designer de moda Nevahar Doyuran, uma mulher conhecida por seu estilo elegante e sua postura igualmente reservada. O casal é raramente visto em público, mas amigos próximos relatam que ela representa estabilidade e serenidade em sua vida. A relação, construída sobre respeito e individualidade, reflete um amadurecimento emocional que contrasta com o turbilhão de experiências passadas. Engin costuma dizer em entrevistas que a parceria verdadeira é aquela que cresce no silêncio e se fortalece na rotina. Apesar de nunca ter se casado nem ter filhos, o ator já mencionou o desejo de formar uma família. Aos 40 anos, reconhece que a dedicação à carreira adiou esse sonho, mas mantém viva a esperança de ser pai. Para ele, a paternidade é um passo natural para quem aprendeu tanto sobre empatia através da arte. Em entrevistas, comenta que os papéis familiares que interpretou fizeram refletir sobre responsabilidade e afeto. As perdas e distâncias impostas pela vida artística também deixaram marcas. Engin sente falta de amigos da juventude, com quem perdeu contato após mudar-se para Istambul. Mesmo assim, mantém amizades duradouras com colegas de profissão, como Beren Saet e Tuba Büyüküstün, transformando laços profissionais em conexões sinceras. Esses relacionamentos, familiares ou afetivos, formam o alicerce emocional que sustenta sua trajetória. Entre o amor e a solidão, Engin aprendeu que cada laço traz lições únicas. Sua vida pessoal, marcada por vínculos discretos e profundos, mostra que mesmo em meio à fama, ele busca apenas o essencial: afeto genuíno, respeito mútuo e um lar onde possa continuar sendo ele mesmo. A carreira de Engin Akyurek, marcada por intensidade e dedicação, também trouxe momentos de esgotamento físico e emocional. As longas jornadas de gravação, as pressões da fama e a responsabilidade de representar personagens complexos deixaram marcas em seu corpo e mente.
apesar de raramente falar sobre o assunto. Engin enfrentou fases em que a saúde exigiu atenção redobrada e escolhas conscientes para preservar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Durante as gravações de Fatmagul 1 Sussu NE, entre 2010 e 2012, Engin chegou a trabalhar até 18 horas por dia. O ritmo intenso provocou sintomas de exaustão física como insônia e fadiga muscular. Ciente de que seu desempenho dependia de bem-estar, ele decidiu tirar breves períodos de descanso em Ankara, onde a presença da família ajudava a aliviar o cansaço. Esses momentos foram essenciais para recuperar energia e reencontrar motivação. Foi ali que aprendeu o valor do repouso e da saúde como pilares do sucesso duradouro. Em 2015, após o sucesso de Cara para a ESC e as viagens internacionais para festivais e premiações, Engin começou a sentir sinais de ansiedade leve. O acúmulo de compromissos e a pressão de corresponder às expectativas de fãs e produtores o deixaram emocionalmente esgotado. Sem recorrer a medicamentos, ele buscou equilíbrio por meio de caminhadas solitárias, leitura e escrita. Essas práticas se tornaram terapêuticas, permitindo que ele processasse emoções e reduzisse o estresse. Mais tarde, ele compartilharia em entrevistas que aprender a desacelerar foi uma das decisões mais sábias de sua vida. Durante a pandemia de 2020, o isolamento agravou momentos de melancolia. Longe das filmagens e limitado pelo confinamento em Istambul, Engin relatou sentir um vazio criativo. Para lidar com a solidão, mergulhou em leituras históricas e começou a escrever com mais frequência. Dessa fase nasceu o livro Sessizlik, publicado em 2021, uma coletânea de contos que mistura introspecção e esperança. A escrita serviu como remédio silencioso, transformando angústia em arte e mostrando um lado mais humano e vulnerável do ator. As exigências físicas também cobraram seu preço. Cenas de ação em séries como Sefir em Casa resultaram em dores nas costas e pequenas lesões musculares. Para evitar agravamentos, Engin iniciou sessões de fisioterapia e passou a praticar yoga regularmente. A rotina de alongamentos e meditação o ajudou não apenas a fortalecer o corpo, mas também a manter a mente centrada. Ele percebeu que a resistência física era inseparável da saúde mental e começou a tratar ambas com o mesmo cuidado. Em entrevistas à imprensa turca, Engin destacou que nunca se apoiou em vícios ou excessos. Não fuma, bebe apenas ocasionalmente e prefere uma vida simples. Mesmo assim, reconhece que a carga emocional de interpretar papéis intensos pode deixar cicatrizes internas. Para lidar com isso, procurou acompanhamento terapêutico breve, onde aprendeu técnicas de respiração e controle da ansiedade. O resultado foi um equilíbrio mais sólido entre sensibilidade e estabilidade. Os desafios de saúde transformaram Engin em um homem mais consciente e empático. Ele passou a usar sua influência para inspirar cuidados mentais e físicos, apoiando campanhas de bem-estar e causas infantis. A experiência o ensinou que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas força disfarçada. Cada crise superada reforçou sua capacidade de se reinventar, não apenas como artista, mas como ser humano. Assim, entre câmeras, pausas e recomeços, Engin entendeu que cuidar de si mesmo é o papel mais importante que poderia interpretar na vida real. A vida de um ator envolve desafios que vão além das câmeras. Engin Akyurek, ao longo da carreira, passou por pequenos procedimentos médicos e tratamentos que, embora discretos, tiveram um impacto profundo em sua trajetória. Diferente de muitas celebridades que buscam transformações estéticas radicais, ele sempre optou por um cuidado equilibrado, priorizando saúde e funcionalidade em vez de aparência superficial. Esses momentos, ainda que pouco divulgados, revelam um homem que aprendeu a respeitar o próprio corpo como instrumento de trabalho e de expressão. Nos primeiros anos de fama, no início dos anos 2000, Engin decidiu realizar uma otoplastia, uma correção estética simples nos ouvidos. A decisão surgiu de uma antiga insegurança da adolescência, quando se sentia desconfortável com a própria imagem em fotos e closes de câmera. Em uma entrevista antiga, ele mencionou que o procedimento foi menos uma questão de vaidade e mais um passo para ganhar confiança. A pequena mudança feita antes de alcançar o estrelato o ajudou a se sentir mais confortável diante do público e das câmeras, sem alterar suas feições naturais. Durante a gravação de Kara Island, em 2007, Engin sofreu pequenas lesões nas costas devido a cenas de ação intensas. As dores se tornaram constantes e o obrigaram a passar por um longo tratamento de fisioterapia. Foram meses de exercícios diários e acompanhamento médico até que conseguisse retomar a rotina normal. Essa experiência o fez repensar seus limites físicos e valorizar a importância do preparo corporal para cenas exigentes.
A partir daí, passou a incluir treinos regulares e alongamentos em seu cotidiano. Em 2014, durante as filmagens de Cara para Ask, Engin passou por um tratamento dentário corretivo. O uso constante da voz e a longa duração das gravações causaram desgaste nos dentes, e o alinhamento foi ajustado por razões funcionais. Embora tenha mantido o caso em sigilo, fãs notaram a mudança sutil em seu sorriso, que ele descreveu como parte natural da manutenção da saúde bucal. Esse episódio reforçou sua preferência por intervenções discretas, sempre focadas em bem-estar. Em 2019, após dores persistentes causadas por esforço físico em gravações, Engin precisou realizar uma cirurgia simples de hérnia. O procedimento exigiu 3 meses de repouso e fisioterapia, período que ele aproveitou para escrever e refletir sobre o próprio corpo. Durante esse tempo, redescobriu o prazer da pausa e entendeu que a saúde é um investimento contínuo. Ao retornar ao trabalho, estava mais disciplinado e cuidadoso com alimentação, sono e exercícios. Apesar dos rumores de cirurgias plásticas, especialmente uma suposta rinoplastia em 2023, Engin desmentiu publicamente. Em entrevistas e postagens, afirmou que prefere aceitar o envelhecimento natural e que seus cuidados se limitam a tratamentos dermatológicos e rotinas simples de pele. Para ele, a beleza autêntica vem da serenidade e da saúde mental. Essas experiências médicas, ainda que pequenas, transformaram sua relação com o corpo e a carreira. Engin aprendeu que cuidar de si é um ato de respeito, não de vaidade. Ele transformou cicatrizes em símbolos de superação, entendendo que cada recuperação o tornava mais humano. As marcas físicas deixadas por essas etapas se tornaram lembretes silenciosos de força e disciplina, valores que o acompanham até hoje dentro e fora das telas. Por trás da serenidade que Engin Akyurek transmite em público, existe um homem profundamente marcado por perdas pessoais. Ao longo da vida, ele enfrentou despedidas que moldaram sua sensibilidade e o ensinaram a valorizar o tempo, as pessoas e os silêncios. Essas experiências dolorosas, muitas vezes vividas longe dos holofotes, influenciaram tanto sua arte quanto sua visão de mundo, revelando um lado humano que poucos conhecem. A primeira grande perda aconteceu em 2003, logo após sua formatura na Universidade de Ankara. Seu antigo mentor teatral, responsável por incentivá-lo a seguir a carreira artística, faleceu subitamente. Engin, ainda no início da jornada, sentiu o impacto profundo da ausência de uma figura que representava orientação e apoio. Ele costumava dizer que esse momento o ensinou a caminhar com autonomia, confiando mais em sua própria intuição. Essa dor inicial marcou o início de uma trajetória guiada pela reflexão e pela força interior. Durante as gravações de Bir Bulut Olson, em 2009, Engin viveu outro momento difícil com o falecimento de um colega de elenco por complicações de saúde. A perda abalou toda a equipe e o levou a uma pausa breve nas filmagens. Engin visitou a família do amigo em Ankara e, segundo entrevistas, saiu dessa experiência ainda mais consciente da fragilidade humana. Desde então passou a tratar os colegas de trabalho com uma empatia mais profunda, enxergando cada parceria como um vínculo que merece cuidado e respeito. Em 2017, perdeu um parente próximo da mãe após uma longa doença. O luto familiar o fez recusar compromissos profissionais por algumas semanas, optando por permanecer com os pais em Ankara. Foi nesse período que começou a escrever cartas não enviadas, uma prática que ele transformou em hábito para lidar com emoções intensas. Essas cartas inspiraram alguns dos contos publicados mais tarde em Cecilslik, onde aborda temas como ausência, memória e reconciliação com o passado. A pandemia de 2020 trouxe um novo golpe emocional. Engin perdeu um amigo de infância para complicações respiratórias, o que o deixou em profundo isolamento. Sem poder comparecer ao funeral, ele escolheu homenagear o amigo através de doações anônimas a instituições de saúde. Esse gesto silencioso demonstrou seu modo de lidar com a dor, transformar sofrimento em solidariedade. Em 2021, o falecimento de um diretor com quem havia trabalhado em caso fez repensar prioridades. Ele dedicou sua performance na série à memória do amigo e passou a selecionar projetos com significado humano, preferindo histórias que abordassem empatia e reconstrução. Essas perdas sucessivas não o endureceram, pelo contrário, ampliaram sua compaixão. Engin passou a visitar cemitérios em Erzincan, onde estão enterrados familiares, e a valorizar cada reencontro com amigos e colegas. Em entrevistas recentes, disse que a morte o ensinou a viver com mais propósito e menos pressa. As cicatrizes deixadas por essas despedidas o tornaram um artista mais verdadeiro. Cada dor se converteu em aprendizado, cada ausência em motivação para continuar.
Enjin entende que as perdas não apagam laços, apenas os transformam em memórias que continuam a guiá-lo. Antes da fama, Enjin Akyurek viveu fases de incerteza e solidão que moldaram sua visão realista sobre o sucesso. Mesmo depois de se tornar um ator reconhecido, houve períodos em que a ausência de oportunidades e a pressão da indústria o deixaram isolado, enfrentando dúvidas e dificuldades financeiras. Esses momentos, embora dolorosos, foram essenciais para construir a disciplina e a serenidade que hoje definem sua trajetória. Nos primeiros anos após a universidade, Enjin lutava para se sustentar em Ankara. Recém-formado em História, dava aulas particulares e pequenos cursos para economizar o suficiente para se mudar a Istambul, onde sonhava em trabalhar com arte. As incertezas eram grandes, e o medo do fracasso o acompanhava diariamente. Nessa época aprendeu a viver com pouco, priorizando livros e alimentação básica, sempre acreditando que o esforço seria recompensado. Essa fase de sacrifícios o preparou emocionalmente para lidar com os altos e baixos que viriam mais tarde. Após o cancelamento de Karailan, em 2008, Enjin enfrentou uma das piores fases financeiras de sua carreira. O projeto, considerado promissor, terminou abruptamente, deixando-o sem contratos e sem perspectivas. Ele se viu obrigado a reduzir gastos e a mudar para um apartamento modesto em Istambul. Recusou papéis secundários que julgava desnecessários, preferindo esperar por algo que realmente valesse a pena. Essa decisão, arriscada para um ator em ascensão, o levou a um isolamento involuntário, mas também o ensinou sobre paciência e coerência com seus princípios. Em 2013, um hiato entre produções o fez desaparecer temporariamente das manchetes. A mídia, sempre em busca de novidades, passou a dar mais espaço a jovens atores, e Enjin foi rotulado como figura difícil, por escolher papéis com critérios artísticos. Sem convites relevantes, aproveitou o tempo livre para ler, estudar roteiro e escrever. Nessa solidão criativa, começou a registrar reflexões sobre fama, vulnerabilidade e propósito, textos que mais tarde inspirariam seu livro Cecilslick. Em vez de se ressentir do esquecimento, usou o silêncio como combustível para amadurecimento pessoal. Durante a pandemia de 2020, as gravações foram suspensas, e a indústria audiovisual turca enfrentou uma crise. Mesmo artistas consagrados viram-se diante de incertezas financeiras. Enjin, conhecido por evitar publicidade e contratos exagerados, teve sua renda reduzida. Ainda assim, fez doações anônimas para famílias afetadas pela crise, provando que a empatia se sobrepõe ao medo. Passou boa parte do isolamento em sua casa em Istambul, lendo, escrevendo e cuidando da saúde mental, longe das redes sociais. Foi um período de introspecção, mas também de reconexão com valores essenciais. Após Cesur Via Guzel em 2017, ele experimentou um novo afastamento da mídia. O roteiro inconsistente e a pressão por audiência causaram críticas, e sua ausência de eventos públicos alimentou boatos de aposentadoria. Na verdade, Enjin havia se retirado para descansar na região costeira de Kars, onde passou meses em tranquilidade, refletindo sobre a vida e planejando novos projetos. Essa escolha consciente pelo anonimato temporário mostrou que o silêncio pode ser uma forma de resistência em um mundo movido pela exposição. Essas fases de isolamento o tornaram emocionalmente mais forte. Enjin aprendeu a se sustentar sem depender de fama, valorizando simplicidade e autenticidade. Ele transformou o abandono midiático em tempo produtivo, criando ideias que mais tarde se transformaram em roteiros e projetos autorais. Ao retornar ao público, surgiu com uma presença mais serena, ciente de que o sucesso verdadeiro é aquele que sobrevive ao esquecimento. Hoje Enjin encara os períodos de solidão como capítulos necessários de sua história. Foram eles que o ensinaram a viver com propósito, a confiar em si mesmo e a compreender que até o silêncio tem poder transformador. A trajetória de Enjin Akyurek, repleta de conquistas e reconhecimentos, também foi marcada por desilusões e traumas que moldaram sua sensibilidade e maturidade. Por trás do olhar calmo e da postura discreta, existe um homem que enfrentou dúvidas, perdas e momentos de profunda introspecção. Cada ferida emocional serviu como aprendizado, e cada decepção o empurrou para uma compreensão mais ampla sobre o valor da empatia, da solidão e do autoconhecimento. Desde jovem, Enjin viveu um conflito interno entre seguir as expectativas da família e ouvir sua própria voz. Seus pais desejavam que ele tivesse uma carreira estável na área de história, profissão considerada segura e respeitável. Quando decidiu abandonar essa trajetória para tentar a vida artística, enfrentou resistência e medo de decepcionar os pais. Essa escolha, embora libertadora, deixou cicatrizes emocionais.
Durante muito tempo ele carregou o peso da dúvida, perguntando-se se havia tomado a decisão certa. Com o tempo percebeu que esse trauma inicial havia sido o impulso que o tornará determinado e resiliente. Outro episódio marcante ocorreu em 2005, quando perdeu uma amizade profunda com um colega de universidade devido à competição profissional. A ruptura, inesperada e dolorosa, o fez adotar uma postura mais reservada. Engin aprendeu que o sucesso desperta admiração, mas também inveja, e que proteger suas vulnerabilidades era essencial para manter a paz interior. Essa experiência o ensinou a valorizar relações baseadas em sinceridade, um princípio que guiaria suas conexões pessoais e profissionais dali em diante. Após o sucesso de Fatmagul Sussuenie, Engin enfrentou uma crise criativa em 2012. Sentia-se preso em papéis semelhantes e começou a questionar o sentido de atuar. A fama repentina o afastou da vida simples que sempre valorizou, e a superficialidade de algumas produções o desanimava. Ele descreveu essa fase como um silêncio interno, em que precisou se desconectar para reencontrar o propósito. Viajou sozinho por regiões rurais da Turquia e voltou com ideias renovadas sobre a importância de representar emoções humanas verdadeiras, não apenas papéis populares. A pandemia de 2020 trouxe outro tipo de trauma. O medo coletivo, as perdas de amigos e o isolamento prolongado o deixaram emocionalmente abalado. Engin reagiu transformando dor em solidariedade. Fez doações a hospitais e famílias necessitadas, sempre de forma anônima. Em suas reflexões públicas, mencionou que aquele período o ensinou a valorizar o tempo, a saúde e o contato humano, mostrando que até o sofrimento pode gerar compaixão. As desilusões românticas também deixaram marcas. Relacionamentos encerrados por incompatibilidade de agendas ou pressão da mídia o fizeram entender que o amor exige espaço e tranquilidade. Essas experiências influenciaram sua arte. Personagens introspectivos e melancólicos passaram a refletir suas próprias vivências, tornando suas atuações mais autênticas. Engin aprendeu a transformar dor em criação, convertendo lembranças em emoção nas telas. Um pequeno acidente durante as gravações de Sefir em Kaze em 2020 também o fez repensar fragilidades físicas e emocionais. A lesão, embora leve, despertou lembranças da infância, quando sempre se esforçava para parecer forte. A recuperação o ensinou a aceitar limites e a enxergar a vulnerabilidade como parte da condição humana. Todas essas experiências formaram um mosaico de superação. Engin compreendeu que os traumas não precisam ser negados, mas compreendidos. Hoje fala sobre a importância da resiliência e do equilíbrio mental, inspirando admiradores com sua sinceridade. Suas dores se transformaram em maturidade, e suas desilusões em sabedoria. E aí, o que você achou dessas revelações sobre a vida de Engin Akyurek em 2025? Ficou surpreso com alguma informação? Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre a vida pessoal dele e se você torce para que ele encontre o amor verdadeiro. A sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber todas as novidades sobre seus artistas preferidos. Até o próximo vídeo!